Tudo bem com vocês? O assunto de hoje, vou falar duas dicas diferentes de como servir o grissini. Mas antes de eu começar a falar dessa dica, gente, eu já vou logo pedindo que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês aproveitem para poder ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E aí eu vou começar mostrando, tá? Duas maneiras diferentes, interessantes, práticas, rápidas, que toda dona de casa adora. A primeira delas, eu vou montar aqui, que é uma bandeja que eu tô fazendo de uma maneira onde eu misturo vários materiais e tem um pouquinho de cor. Então vamos lá, aqui eu vou usar uma peneira, tá? Para poder ser a base, essa peneira vai funcionar como bandeja. Então eu vou montar aqui essa peneira da seguinte maneira. Eu vou usar um guardanapo. Poderia ser um guardanapo, poderia ser um pano, poderia ser um paninho de prato, qualquer coisa que você tenha que vai substituir esse guardanapo. Aí aqui eu quis uma estampa de flor, poderia ser uma estampa xadrez, uma estampa com lista, poderia ser qualquer print de sua preferência. Então, aqui é o seguinte, eu vou fazer uma sobreposição desse guardanapo em cima dessa peneira. Mas eu não quero o guardanapo todo aberto em cima da peneira, porque o que acontece? Deixa eu mover aqui um pouquinho, para que vocês possam ver melhor o que eu quero mostrar. Se eu colocar esse guardanapo, porque ele é um guardanapo um pouco maior, ele vai tampar a minha peneira inteira. Então não vai mostrar essa mistura de textura, que é o interessante, né, na disposição dessa bandeja que eu vou mostrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu guardanapo, não pela metade, né? Um pouquinho a mais. Assim, dessa forma, né? Para que eu possa mostrar o guardanapo, para que eu possa mostrar a peneira e criar, assim, um mix de textura no arranjo dessa bandeja. Aí depois eu venho com uma peça aqui, né? De louça, num tom mais assim bege, com alguns detalhezinhos, para poder dar um pouco mais de cor aqui nessa bandeja. Aí tá, ao invés de eu colocar esse bowl, essa peça assim de comprido, eu vou fazer assim de uma maneira mais atravessada, para que essa bandeja fique mais interessante. Aí eu vou pegar os meus grissines, que podem ser servidos assim também, tá, gente? Dessa maneira. Num vidro que você coloca um biscoito, numa jarra, aí você pode servir assim também. Mas como eu quero montar uma bandeja, por isso que eu vou mostrar para vocês dessa forma. Aí esses grissines, eles são, que aliás os grissines são palitinhos italianos, né? É muito comum servirem isso aqui na Itália. Esses, gente, não tem um sabor forte, não é de queijo, não é de nenhuma ervinha, ele é bem assim tradicional, sem um sabor forte. Então eu vou colocá-los assim, deitadinhos, porque o formato do meu bowl pede que eu coloque esses grissines assim, dessa maneira. Às vezes eles são feitos de uma maneira mais comprida, que poderia estar ocupando todo esse espaço aqui do meu bowl, mas esses meus, eles não são muito compridinhos. Eles são um pouquinho mais gordinhos, mas eles não são muito compridos. Aí eu vou colocá-los assim dessa forma, ó, né? Usando o meu bowl todo, né? Para não ficar nada vazio aqui. Lembrando, gente, que se eles estiverem muito quebrados, é melhor não usar, porque fica feio, né? Até que se for assim pela metade, não tiver assim feio, não tiver muito danificado, é claro que a gente pode usar, porque a gente não quer jogar fora, né? Mas é mais bonito quando ele tá inteirinho, é mais interessante quando ele tá inteirinho. Aí aqui o que acontece? Eu quero que ele saia um pouco para fora do meu bowl, para poder criar assim essa desigualdade aqui, ó, porque eu acho que fica mais interessante, fica mais bonito quando a gente deixa ele saindo um pouco para fora do bowl. Tá? Então aqui, assim, dessa forma que eu quero. Aí, vou colocar minha vasilha aqui atrás.
Aí depois o que que acontece? A gente geralmente tem, né, os patezinhos ou qualquer coisa de sua preferência que vai ser o acompanhamento para os grissines, né? Aí eu separei aqui quatro acompanhamentos diferentes que são o material do meu bowl, é o mesmo material de onde eu estou colocando os meus grissines. Então eu vou colocar as minhas 4 vasilhinhas aqui. Lembrando que, gente, é muito interessante que a gente procure assim, servir acompanhamentos que tem sabores diferentes e que tenham assim cores diferentes, o sabor para poder agradar os convidados, né? E a cor diferente para poder dar uma vida aqui no arranjo da sua bandeja. Aí o que que acontece? Simplesmente isso, nada mais do que isso. O uso de uma peneira com uma sobreposição de um guardanapo, os meus grissines servidos numa vasilha mais comprida, né, que é um arranjo mais baixo, e aqui para colocar um elemento de decoração, eu vou colocar essas frutinhas que eu tenho de madeira, porque eu acho que elas ficam interessantes. Mas poderia ser também alguma frutinha que você tem assim, né? Sabe aquelas frutas de enfeitar? Poderiam ser aquele tipo de fruta, ou também poderia ser alguma fruta natural, só para dar uma corzinha na sua bandeja. Ou também não precisaria de ser nada além dos grissines e dos acompanhamentos. Então, a minha primeira sugestão, a minha primeira dica seria essa, tá? Uma mistura de textura, que é o mais interessante aqui no arranjo dessa bandeja. Que poderia ser, assim, muito interessante para uma área externa, você está fazendo um churrasco ou uma área de piscina, porque é uma bandeja assim mais descontraída, então fica bem interessante para esse tipo de recepção. Agora aqui, eu vou mostrar alguma coisa assim para quem gosta de usar o branco e para quem tem louças brancas, que a maioria das pessoas tem. Então, é uma maneira interessante e simples também de fazer, de montar uma bandeja para servir os seus grissines. Então aqui, gente, eu estou usando uma travessa mesmo, né? Nem é uma bandeja, é uma travessa que eu uso assim para servir uma salada, para poder servir coisas aqui em casa. Então eu vou usar essa travessa que tem um tamanho bom, porque eu preciso colocar os acompanhamentos nela, né? Aí tá, poderia ser feito da seguinte maneira, tudo branco, assim, ó. Aqui eu tenho os meus grissines que estão numa bandejinha retangular, né? Acompanhando o formato e o tamanho deles. E esse grissine aqui, gente, ele é um pouquinho mais fino do que este, tá? Depois eu vou explicar o porquê de eu ter escolhido 2 tamanhos, 2 formatos diferentes de grissine. Então, se eu quisesse uma bandeja toda branca, eu poderia colocar essa bandejinha aqui atravessada em cima dessa. Eu poderia fazer assim, essa sobreposição dessa, né? Dessa bandeja menor atravessada em cima dessa maior. E aqui eu colocaria os meus acompanhamentos, né, aqui do lado. Super simples, fácil, interessante e usando louças que a maioria das pessoas tem. Aí depois eu tenho uma segunda opção que eu poderia dar um pouco mais de cor para o arranjo dessa bandeja. Então o que eu faria? Eu vou usar, no caso, um guardanapo também. Do outro lado eu usei um guardanapo estampado. Aqui eu vou usar um guardanapo mais liso, né? Aí o que eu faço? Eu também dobro um pouco esse guardanapo, ou também não precisaria dobrar, porque o formato aqui da travessa você pode usar e deixar aqui um biquinho aqui de um lado, um bico do outro, uma coisa mais caída. Então eu poderia usar com esse guardanapo aqui em cima, mas aí ao invés de eu usar essa bandeja, eu poderia usar uma xícara. De repente eu não tenho a bandeja, eu tenho uma xícara. Então por que eu escolhi os grissines um pouco mais finos do que os grissines que estão ali na primeira bandeja?
porque pelo fato de eu estar servindo dentro de uma xícara, caberia mais grissines se eles fossem um pouco mais finos, né? Que realmente é o que aconteceu. Olha só, aí ao invés de eu servi-los deitados, eu vou servi-los assim, né? Em pezinhos. Aí já vai ser uma bandeja com os grissines um pouco mais altos, né? Esses eu não vou usar porque estão quebrados, então não fica legal. Aí aqui eu vou colocar os meus acompanhamentos para a minha bandeja, né? Aí o que que acontece? Poderia ser só assim, só isso, né? Ou aqui, vai da disposição que a pessoa quer fazer, como ela acha mais bonito, como ela acha mais interessante. Mas aqui no caso, gente, eu poderia deixar os acompanhamentos aqui, e se eu quisesse usar esse espaço aqui para servir uma outra coisa, para não servir só o grissine, se eu tivesse uma torradinha ou um biscoitinho amanteigado, um crackers, eu poderia colocar aqui, assim dessa maneira que eu vou mostrar agora. Aí eu poderia pegar aqui, né, os meus biscoitinhos, são crocantes, deliciosos também, e poderia colocar aqui do outro lado da bandeja. Eu gosto assim, quando eu tô servindo alguma coisa de bandeja, no caso disso aqui, para o biscoitinho não ficar solto na bandeja, movendo de um lado para o outro. Por isso que eu acho interessante às vezes usar um guardanapo, porque os biscoitos conseguem ficar mais assim, eles param mais na bandeja, eles param mais no lugar. Então olha só, que coisa mais simples e como ficou interessante, né? Você está recebendo alguém, você tem duas maneiras diferentes de receber, são para pessoas que gostam de coisa mais rústica, esse primeiro aqui tá perfeito. Para pessoas que gostam assim de coisas com menos detalhes e que gostam de coisas brancas, essa bandeja aqui tá perfeita. Tanto da primeira forma, quando eu mostrei usando essa bandejinha, quanto assim usando o guardanapo. A gente mostra, né, que a gente tem um carinho ao receber quando a gente tem esses cuidados, quando a gente tem essa preocupação, quando a gente quer mostrar que a gente recebe com muito carinho. E isso é muito importante, tá, gente? Os detalhes, a maneira que você faz as coisas e, é claro, o mais importante, a maneira que você recebe os seus convidados, né? Assim como eu estou recebendo vocês com muito carinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou parando por aqui e para finalizar, gente, eu gostaria de lembrar que se vocês realmente gostaram do vídeo, aproveita assim para poder comentar, interagir, né? Aproveitar para poder deixar o seu joinha, né? Se você gostou e compartilhar com seus amigos, porque a participação de vocês é muito importante para o meu canal. Vocês são os meus convidados especiais, eu estou parando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.